A primeira abertura pode até ter uma música melhor, mas as imagens da segunda são com certeza superiores. Eu sou o Alquimista e bem-vindo ao Anime Insider. E seguindo com as análises das aberturas de Shingeki no Kyojin, vamos para a abertura número 2, Jiu no Tsubasa. Lembrando que a primeira abertura já está disponível aqui no canal e você pode clicar no link aqui na descrição para ir lá assistir ela. Sem mais delongas, vamos começar. A abertura começa numa imagem quase imperceptível que dura um frame da muralha fechada pela pedra. Então a câmera sobe mostrando que se trata da muralha Rose, que foi tampada no final da última temporada. E isso é claramente um contraste com a primeira abertura, onde temos seu início quando a muralha Maria é destruída. Aqui temos exatamente o oposto, a muralha foi fechada. Finalmente os seres humanos começaram a lutar de volta e ganharam. Então a música tem esse sentimento de vitória, de conquista. Tanto que a letra da música diz: meu amigo, nós ganhamos, esse é um tempo de glória, vamos celebrar essa vitória. E logo após nós vemos pássaros levantando voo, simbolizando as asas da liberdade, o que é um conceito muito reutilizado em Shingeki no Kyojin. Esses pássaros voam para fora da muralha, e aí vemos a tropa de exploração saindo da muralha recém-conquistada em busca de novas vitórias, enquanto a música triunfante toca no fundo. Então vemos as armas atirando sinalizadores verdes, mostrando que está tudo indo bem, a missão está progredindo como esperado. Mas aí dentre as casas nós vemos a Titã Fêmea. E ela aparece quase como num relance, inesperadamente, no meio das casas abandonadas, enquanto que a música diz: para a próxima batalha. E então o ritmo da música muda completamente. O que antes era um ritmo de vitória, de glória, de superação, agora é um ritmo acelerado, de confronto. Além disso, a forma como a Titã Fêmea aparece é muito interessante. Ela aparece de costas para o sol, numa velocidade extrema que você mal consegue ver. E depois que ela some, você fica cego pelo sol iluminando a tela, mostrando que ela foi uma aparição muito rápida, mas já foi o suficiente para deixar todos horrorizados e chocados. Então vemos a reação de Eren ao encontrar a Titã Fêmea. Ele puxa sua espada e dispara de cima de seu cavalo para a batalha. E apesar de muita coisa estar acontecendo nessa cena simultaneamente, é possível ver cada uma delas bem detalhada. Ponto para os animadores. E enquanto isso, na parte de baixo da tela, quase transparente, podemos ver o rosto de Eren. Ele está com raiva, mas podemos ver que ele está concentrado, ele não está desesperado, não está gritando. O que significa que ele não está se deixando levar pelas suas emoções, e durante toda essa batalha ele está se mantendo calmo. E note que o rosto de Eren está voltado para a esquerda, já vamos falar mais sobre isso. A próxima cena nós temos um começo, uma área desolada com árvores todas retorcidas e um pôr do sol deixando o céu e as nuvens num tom alaranjado. E então nesse cenário é possível ver os membros da tropa de exploração. Podemos ver eles claramente quem é cada um deles a partir da sua silhueta, que está muito bem desenhada. Primeiramente Jean olhando para a esquerda com um olhar irritado. Depois Sasha com a boca aberta em surpresa e preocupação. E Connie gritando como se estivesse em desespero no meio do ataque. Em seguida temos Ymir fechando seus olhos, como que não querendo aceitar aquela situação, como se não quisesse fazer parte daquilo. Então o rosto de Ymir se torna o rosto de História, agora fazendo o contrário, abrindo seus olhos, aceitando essa realidade e preparando-se para tomar uma atitude. Tanto que podemos ver um movimento na sua cabeça logo no final, quando ela está desaparecendo. Em seguida nós temos spoilers. Vemos Reiner e Berthold olhando para a esquerda, porém podemos ver que pelo movimento do seu pescoço eles não estão virados para a esquerda, eles estão virados para a direita, mas seus rostos permanecem como que para a esquerda, mas não naturalmente. E por último temos Annie, que olha para a esquerda, mas vira completamente para a direita, e temos um foco no seu olhar, que quando desaparece podemos ver somente as árvores desoladas no fundo. Mas por que esse posicionamento à esquerda ou à direita faria tanta diferença? Bom, essa representação está associada com a forma como nós representamos heróis e vilões nas mídias. E isso vem desde a época da escrita. Se você deve se recordar, quando nós escrevemos um texto, nós escrevemos da esquerda para a direita. Então para nós é natural que as coisas progridam da esquerda para a direita. Por isso, olhar para a direita para nós ocidentais é um sinal de heroísmo, de natureza, de coisas boas.
Porém, fazer o contrário, da direita para a esquerda, para nós do ocidente, é estranho, não é natural, não é a forma como nós costumamos escrever um texto, por exemplo. Já no Japão a coisa é o contrário. É claro que hoje em dia é muito mais comum ver escritos da esquerda para a direita no Japão, mas historicamente eles escreviam indo da direita para a esquerda. Então para eles era estranho ver alguma coisa vindo da esquerda para a direita. Por isso que ficou na mente deles, no subconsciente, que heróis vão da direita para a esquerda e vilões vão da esquerda para a direita, enquanto que no ocidente é exatamente o oposto. E é exatamente isso que essa parte da música revela. Werner e Berthold já estão virados para a direita, ou seja, eles estão se fingindo de mocinhos, mas nós sabemos muito bem que eles são os vilões, na verdade são até titãs. Enquanto que a Anne, que é a que estava olhando para a esquerda, vira completamente seu rosto, mostrando que naquele momento ela revelou a sua real natureza, que ela era um dos principais antagonistas da série. E poeticamente é claro que a sua revelação traz somente desolação e morte. Então vemos a mão ensanguentada de Eren como que tentando buscar alguma coisa, mas sem sucesso. Porém uma gota de esperança aparece, a qual ele tenta agarrar. Isso é uma representação clara do final da temporada, onde Eren está se recusando a se transformar em Titã, mesmo que subconscientemente, buscando uma razão de por que tudo está acontecendo e uma esperança para um futuro. Porém a mão se fecha nessa gota de esperança, se convertendo na mão de Mikasa, que tem um foco muito mais em seus músculos, na sua força, do que no seu rosto, mostrando todo o sacrifício que ela teve que fazer para se tornar forte e poder defender Eren, sua única família. Então quando ela escuta algo, ela vira para a janela e vemos que é claro que ela estava buscando Eren, mergulhado em um oceano quase completamente, com exceção do seu rosto que está acima da superfície da água. Porém, de relance bem rápido podemos ver que essa água não é água, na verdade é um mar de sangue onde Eren está. Porém seus olhos permanecem fechados. Ou seja, apesar de toda a carnificina que está ocorrendo, ele permanece focado em lutar da forma como foi ordenado, seguindo as suas instruções, lutando como um ser humano. Mas calma que essa cena vai voltar mais à frente. E durante esse momento, a música que retornou diz: "Não deixe que eu diga que essa foi uma morte em vão até que a última flecha tenha sido lançada." E com a mudança da câmera, vemos mais uma vez as árvores retorcidas simbolizando desespero. Então chegamos na parte mais visualmente interessante de todas as aberturas. Começa a chover sangue do céu. E é possível ver que algo está errado, porque o foco da câmera muda várias vezes durante essas tomadas. A princípio vemos por trás de uma janela e em seguida no meio da rua. Porém é possível também ver que o céu está claro. Então essas gotas de sangue não estão caindo do céu, são pessoas que estão morrendo pelos titãs. E em meio a todo esse massacre é possível ver Armin no meio de tudo isso banhado em sangue. Porém seu rosto não é de desespero, não é de revolta, não é de vingança. Ele está com os olhos fechados, como que concentrado, pensando numa solução. Então quando seus olhos se abrem é possível ver dentro da mente dele várias velas, cada uma representando uma ideia, um caminho a percorrer, um plano. Porém, quando seus olhos viram para a esquerda, novamente esquerda você já sabe o que significa, as velas todas se apagam exceto uma, mostrando que ele já está determinado no seu plano, já está decidido, já sabe muito bem o que vai fazer. Isso demonstra muito bem a personalidade de Armin. Apesar de todo o massacre estar ocorrendo ao seu redor, todo o sofrimento que ele vê, ele consegue se manter calmo e desenvolver planos bem elaborados mesmo em situações perigosas. Então vemos um olho se abrindo com um brilho estranho azul. Apesar de todas essas temporadas não terem ressaltado muito isso, na última temporada essa visão é muito mais comum, de os olhos brilhantes simbolizando o poder dos titãs. E esse olhar, é claro, é de Enya, a titã fêmea. Então voltamos às árvores retorcidas e um pássaro, provavelmente um corvo, que representa o animal que se alimenta da matança, começa a disparar raios de luz azuis e vermelhos, representando veias e artérias, como que uma construção de um ser humano, só que pelo tamanho, obviamente podemos presumir que é um tamanho gigante, sendo isso a titã fêmea. Então vemos cenas da destruição causada pela titã fêmea, incluindo um membro da tropa de exploração numa janela bem brilhante. Vemos que ele está como que olhando para fora, para a luz, mas não consegue atravessar, estando num beco sem saída. Também vemos na cena o interior da muralha sina, e no reflexo do rio que corre, é possível ver a titã fêmea, porém ela está completamente distorcida, como se só as batidas de seus passos fossem suficiente para fazer a água ficar turva, o que gera mais uma atmosfera de desconforto e medo.
Então da fumaça vemos aparecer um titã, e aí outro, e vários titãs começam a aparecer e lutar contra a tropa de exploração. Enquanto essas cenas passam, é possível ver várias pessoas que provavelmente eram cadetes, que provavelmente morreram durante a invasão dos titãs. Em uma das cenas é possível até ver um titã em pé, com 2 membros da tropa tentando abatê-lo, enquanto vemos a destruição ao seu redor, incluindo uma espada dos membros da tropa de exploração, que representa mais um companheiro perdido. Então vemos uma multidão de titãs se aproximando de um único soldado que deveria enfrentá-lo. E nesse momento a tela se racha bem exatamente no rosto do titã, mostrando o desespero que esses titãs trazem. E aí podemos perceber que na verdade eram os óculos de Hanji, que de um lado podemos ver estão quebrados, e do outro lado vemos vários titãs avançando em sua direção. Isso não somente representa o desespero sentido por todos eles ao ver todos esses titãs invadindo, como também representa de certa forma um desequilíbrio mental na Hanji. Além disso, uma pequena homenagem a Hanji que perdeu o olho lá na temporada. Enquanto isso, a música em alemão diz: "O inimigo é cruel, nós continuamos. O inimigo é enorme, nós pulamos", mostrando a determinação da tropa de exploração em atacar os titãs. Então vemos Levi e o restante da tropa de exploração voando livremente entre as árvores, cada um mostrando seu estilo que se adequa à personalidade de cada um dos personagens. Enquanto isso, a letra da música diz que eles carregam em ambas as mãos lâminas de glória, cantando uma canção de vitória. Então vemos disparado em slow motion os ganchos utilizados para prender Annie na floresta, enquanto a música diz: "Carregamos as asas das liberdades nas nossas costas". Mas como você bem sabe, esse plano não deu certo. Então acabaram tendo de utilizar o equipamento padrão de deslocamento tridimensional para poder enfrentar a Titã Fêmea. Por causa disso, vemos os personagens saltando em direção à batalha, enquanto que a música diz: "Com a determinação presa no nosso peito esquerdo", ou seja, no coração. Nós enfrentamos uma espiral de loucura. E nesse momento podemos ver em detalhe os equipamentos que eles utilizam, as espadas, os jatos a gás. Sem dúvida, cosplayers devem amar essa abertura. Aí podemos ver Hanji com o rosto coberto de sangue, mas ainda assim com um sorriso, porque apesar de todas as mortes, eles ainda assim conseguiram cumprir o seu objetivo. E quando a música diz "dançando no céu azul", vemos Levi saltando entre as árvores no meio do céu, atacando a Titã Fêmea e conseguindo derrotá-la e salvar Eren. Então a música encerra com as asas da liberdade e aparece Eren, uma representante do esquadrão de exploração, e o foco na bandeira nas costas de Eren com ambas as asas, que se tornam 2 pássaros, um branco e um negro, voando em direção à luz. Isso é uma representação bem interessante de coisas que viriam à frente na história, mostrando que não somente aqueles que moravam dentro das muralhas buscavam a sua liberdade, mas também aqueles que estavam invadindo faziam isso porque queriam uma liberdade também. Então vemos a Titã Fêmea e o Eren no túnel com Mikasa e Armin. E nesse momento, quando estavam tentando capturar ela sem que ela se transformasse em Titã, infelizmente tudo dá errado e acabam tendo que enfrentar ela. E nesse momento, Eren abre seus olhos naquele mar de sangue que apareceu anteriormente e se torna um Titã. Podem ver os ossos se formando junto com as veias e os músculos crescendo. Então vemos a batalha entre ambos e a destruição que isso causa. Porém a cena não acaba num sucesso. A Titã Fêmea com um chute consegue cortar Eren, mas ele não se dá por vencido, que podemos ver pelos olhos dele junto com o do Titã. Então a cena faz uma referência à primeira abertura, onde vemos as muralhas e as correntes que barravam, mostrando eles ainda crianças e jovens quando viam as muralhas como uma forma de aprender as pessoas, de serem prisioneiros daquilo. Porém a abertura acaba com uma nova luz sobre as muralhas, agora representadas como branco, como algo desejável, mostrando que o objetivo deles é recuperar a Muralha Maria. Mas essa parte também pode ser interpretada como uma forma de uma nova luz sobre as muralhas, coisa que nos é revelado no último momento dessa temporada, onde descobrimos que as muralhas são feitas de titãs. Então, assim como a série, a abertura também termina com aquele ar de mistério e de coisas por vir. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o like e compartilhar com seus amigos. Se quiser receber mais vídeos como esse, se inscreva no canal clicando no botão de campainha e deixe aqui nos comentários que outros animes você gostaria de ver aqui no canal. Eu sou o Alquimista e até a próxima!